Você sabia que o indicador mais famoso do mundo está fazendo você perder dinheiro todos os dias? Quase todo mundo usa o IFR, o Índice de Força Relativa, da maneira errada. Os livros clássicos dizem: venda quando bater em 70, compra quando bater no 30. E se você fizer isso numa tendência forte de alta, você vai vender cedo demais e você vai ver o ativo subir mais 50% na tua cara. Ou pior, você vai tentar adivinhar o topo e ser atropelado pelo trem. O que ninguém te contou é que o IFR não é fixo. Ele é um indicador dinâmico que muda de comportamento dependendo da tendência. E quem não entende isso fica preso na configuração de fábrica, tomando stop atrás de stop sem entender por quê. Hoje eu vou te ensinar a maneira brutal e correta de usar esse indicador. Uma calibragem de 7 níveis que funciona para qualquer mercado e para qualquer ativo. Eu vou te mostrar por que numa tendência de alta, o fundo do poço não é o 30, mas sim o 40. E por que numa tendência forte de baixa, o topo não é o 70, é o 60. E no final, eu vou configurar o teu Profit Chart junto com você, com as linhas pontilhadas exatas que eu uso, para você parar de operar no escuro e começar a extrair dinheiro do mercado de forma profissional. Fica comigo que essa aula aqui é a aula definitiva sobre o IFR. Muito bem, eu sou Felipe Dabu, analista de valores imobiliários credenciado pela PMEC e trader há mais de 12 anos. Aqui neste canal a gente opera com estatística, com método, não com sorte, não com achismo. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, para ativar o sininho das notificações e já deixar o teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem os vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que rolam todos os dias aqui no canal. Bora pro conteúdo, então. Vamos aprofundar na engenharia desse indicador, porque quando você entende como ele funciona por dentro, tudo faz sentido. O que é o IFR, então? Ele é um medidor de velocidade, anota aí. Ele mede o fôlego do mercado. Ele te diz quem que tá ganhando cabo de guerra naquele momento. Se são os compradores ou se são os vendedores. E para fazer isso, ele varia numa escala que vai de 0 a 100. O problema é que aquela configuração padrão que todo mundo utiliza, de 30 e 70, foi pensada para mercados laterais, mercados neutros, sem tendência definida. E aqui que está o pulo do gato que quase ninguém entende. Quando o mercado entra em tendência, a faixa de oscilação do IFR, ela se desloca, ela muda de lugar. O mercado passa a aceitar preços mais extremos numa direção e menos na outra. A régua inteira se desloca. Para você dominar isso, você precisa trabalhar com 3 cenários na tua cabeça. Presta muita atenção aqui, porque é o coração do vídeo. Cenário 1. Tendência de alta, o mercado voraz, o ativo está subindo forte, fazendo topos e fundos ascendentes, renovando máximas. Os compradores estão tão agressivos que eles não deixam o preço cair muito. Toda vez que ele corrige, aparece gente comprando. E isso muda o comportamento do IFR de 2 formas. Primeiro, o novo piso. O IFR não chega mais no 30, ele para lá em cima no nível de 40. É no 40 que a gente busca a compra. É a sobrevenda dentro da alta. Quando o IFR de um ativo em tendência de alta recua e bate no 40, aquilo ali é equivalente ao 30 de um mercado lateral. É aí que os compradores voltam. E aí você tem o novo teto. O IFR, ele rompe tranquilamente os 70 e vai buscar o nível de 80. O 80 é a zona de realização de lucro. É onde você pensa em sair da compra, não onde você vende a descoberto, tá? Aqui vem a regra de ouro desse cenário, aquela que salva a tua conta. Em tendência de alta, quando o IFR bate no 80, é proibido vender a descoberto. Proibido! O ativo pode ficar sobrecomprado por semanas, subindo e subindo, com o IFR grudado lá em cima. O 80, numa tendência de alta, serve apenas para você sair da tua compra. Nunca, tá? Me escuta aqui, tô falando sério. Nunca, jamais para entrar vendido contra a força compradora. Cenário 2, tendência de baixa. Aqui o mercado tá em pânico, tá? É o espelho.
o ativo está derretendo, os vendedores são tão pesados aqui que eles não deixam o preço repicar muito. Toda vez que ele dá a subidinha, aparece gente vendendo. E o IFR, então, ele se desloca para baixo. Você tem um novo teto. O IFR ele não chega mais nos 70, ele para no nível de 60. É no 60 que a gente busca por venda. É a sobrecompra dentro da tendência de baixa. É aquela respirada do mercado antes de cair mais. Quando o IFR de um ativo em queda repica e bate ali no 60, é ali que os vendedores voltam com força. E aí você tem um novo piso, né? Naturalmente, o IFR ele vai rasgar o nível de 30 numa tendência de baixa e vai buscar o nível de 20. O 20 é a zona de recompra, onde você coloca o lucro do teu short, da tua operação vendida, no teu bolso. E a regra de ouro aqui desse cenário é o seguinte, é o espelho da anterior. Numa tendência de baixa, quando o IFR bate em 20, é proibido comprar achando que é fundo. O preço ele pode cair até 10, até 5. O IFR ele pode ficar colado lá embaixo com o preço caindo. Quem compra no 20 achando que pegou o fundo, toma a famosa facada, tá? É a faca caindo. O 20, numa tendência de baixa, ele serve apenas para zerar o short, nunca para comprar contra a força vendedora. Cenário 3, mercado neutro, mercado lateral. Aqui e somente aqui a gente usa os níveis clássicos que os livros ensinam, 30 para compra, 70 para venda, com os 50 servindo ali como ponto de equilíbrio no meio do caminho para você ficar esperto. Quando o mercado está de lado, sem tendência, sem ninguém dominando, aí sim a régua padrão funciona. Entendeu a lógica geral? É simples de guardar. IFR sobe um degrau na tendência de alta, trabalhando entre 40 e 80, e desce um degrau na tendência de baixa, trabalhando entre 20 e 60. Na lateral, ele fica no meio, na régua clássica de 30 e 70. Então, os níveis se deslocam conforme quem está mandando no mercado. Agora deixa eu te mostrar o erro que atropela a maioria dos traders, porque é aqui que a conta dos caras quebra. O maior erro do trader é não identificar a mudança de regime. O cara vê uma tendência de alta furiosa, o IFR bate no 70 e ele vende. Ele acha que tá caro, ele acha que vai reverter. Só que o IFR continua subindo. 75, 80, 85 e o preço dobra de valor. O cara entrou vendido ali quando bateu em 70, né? Ele ficou short, ele tá tomando um baita de um prejuízo, teimando contra o movimento. E o que acontece? Ele quebra a conta. A mesma situação acontece na baixa, ao contrário. O cara vê o ativo derretendo, o IFR bate no 30, ele compra achando que tá barato e o ativo continua caindo. O IFR vai para 20, vai para 10, vai para 5 e ele vai para o fundo do poço junto com o ativo. Você precisa calibrar a tua lente para enxergar esses novos limites. Porque se você usa a régua errada para o regime errado, você vai ser atropelado tentando parar um trem com o peito. E olha, isso se conecta com uma coisa que eu falo muito aqui em todo vídeo do meu canal. Não briga contra a tendência é a tua melhor amiga dentro do mercado. O IFR calibrado é só mais uma forma de respeitar essa regra. Ele te mostra aonde entrar a favor da força dominante e te proíbe de entrar contra ela. E aqui vai o aviso técnico mais importante para amarrar tudo. O IFR calibrado é uma ferramenta de confirmação, não é uma bola de cristal que você opera sozinha. O 40 numa tendência de alta fica ainda mais poderoso quando ele coincide com o preço batendo numa média móvel de 9, com o preço batendo numa média móvel de 21. Quando o IFR está no 40 e a média encontra o preço ali no mesmo ponto, aí você tem uma confluência de verdade. O indicador confirma o que o preço já está te mostrando. Sozinho ele é uma pista, combinado com o resto do método, ele é cirúrgico. Bom, agora eu vou para minha tela configurar com você os 7 níveis do IFR e mostrar isso funcionando no gráfico, na prática, com exemplos reais. Mas antes, eu preciso te fazer um convite muito importante. As vagas para o nosso grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma, com uma condição surreal. Imagine ter uma equipe de pessoas que vai olhar o gráfico de todos os ativos do mercado, identificando o regime de tendência de cada ativo, traçando os níveis ali para você, conferindo se o IFR bateu no 40, bateu no 60, em dezenas de gráficos,
todos os dias. O nosso trabalho na Trade de Valor é exatamente esse. A gente estuda todo o mercado para você, a gente sabe exatamente qual ativo está em tendência de alta, respeitando o suporte em 40, e qual ativo está em tendência de baixa, batendo ali na faixa dos 60. A gente varre o mercado inteiro todos os dias. Ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, futuros, commodities e até opções. E quando o setup fica redondinho, quando tá tudo alinhado, a gente te manda um sinal pronto, mastigado. Qual ativo entrar, o preço de entrada, onde que fica o teu stop curto e onde que estão os teus alvos longos. Isso vem direto no teu celular, no aplicativo da Trade de Valor. E não é sinalzinho jogado não, a gente acompanha o trade do início ao fim, do teu lado, dentro desse aplicativo, dentro da nossa plataforma. Você vai ter acesso a salas ao vivo, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. A assinatura custa o preço de uma pizza por mês e quem veio através desse vídeo tem desconto para entrar. Para se inscrever é só clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição ou apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Preencha o formulário lá com teu nome, e-mail e telefone que você já consegue entrar no nosso grupo. E a minha equipe já vai entrar em contato com você via WhatsApp. Voltando ao vídeo, vamos para a minha tela então configurar os 7 níveis e ver toda essa engrenagem funcionando na prática. Bom, vamos lá então. Eu tô aqui com o gráfico de um ativo em tendência de alta aberto na minha tela e eu tô com o IFR também aberto na minha tela. Para você colocar o IFR no teu gráfico do Profit é muito simples. Você vai clicar em qualquer lugar da tela que não tenha nada e você vai simplesmente digitar IFR. Já vai aparecer aqui, ó, IFR e IFR RSI, tá? Estocástico. Qual que a gente usa, tá? A gente usa o IFR RSI, tá? Se aparecer um monte de ativo igual tá aparecendo aqui para mim, ó, filtra por indicador aqui, ó, pronto, ó, só aparecem os dois. A gente sempre vai usar o IFR RSI. Dá 2 cliques nele, ele vai aparecer aqui. E aí sempre você vai configurar ele para 14 períodos e clássico. Sempre 14 períodos e clássico. Olha só que interessante. Essa aqui é uma tendência de alta, eu acho que é nítido, né? Nítido que é uma tendência de alta. A gente olha, os topos e fundos, eles estão basicamente sendo formados em patamares cada vez maiores, né? Você não tem, em hipótese alguma, aqui um fundo sendo perdido, nunca, tá? Os fundos são sempre formados em patamares maiores e os topos são sempre rompidos. Você até tem períodos aqui onde o mercado faz topo mais ou menos na mesma região, mas de forma inevitável o mercado acaba rompendo essas regiões de topo, tá? E ele vai renovando máximas, ele vai fazendo novas máximas, tá vendo? E os fundos, eles basicamente nunca são perdidos. Então, vamos lá, tá? Nós temos aqui o IFR, configurado ele para 14, eu te proponho um experimento. Numa tendência de alta como essa, ou como qualquer outra, trace a linha de 30. Trace a linha de 30. Você vai observar que a linha de 30, que é essa linha que está aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó, 30, ela não tem nenhum toque. A zona de 30 não tem nenhum toque. Numa tendência de alta, se você espera para comprar no 30, você nunca compra. Porque conforme eu expliquei, você tem que deslocar o teu nível de compra para o 40. Tá vendo? Essa outra linha aqui, ó, é o 40. Olhe quantos pontos de compra existem aqui no 40, tá vendo? Ó? Você já tem muitas entradas passíveis de serem realizadas aqui no nível de 40. E é aquilo que eu falo para você. As melhores entradas surgem quando você tem um sinal alinhado no preço. Só o IFR cego não basta. É legal que você tenha o IFR e você tenha, por exemplo, ó, um candle martelo. Olha aqui que candle lindo. Uma entrada acima da máxima, com o stop abaixo da mínima, te daria aqui facilmente um alvo de 2 a 3 vezes o risco. E olha como você também, se fosse sair no 70 aqui, provavelmente sairia tarde demais. Esse é o indicador, tá? Que você pode muito bem utilizar o nível de 80, como eu mencionei, numa tendência de alta. Ao invés de você sair aqui, você sairia aqui, tá vendo? Próximo do nível de 80. E isso se repete, ó. Você comprou o martelo aqui,
Você comprou o martelo aqui e você foi sair aqui no nível de 80. Se você fosse trabalhar o risco e o alvo do martelo aqui, você teria saído cedo demais, tá? Então você vai buscar sair quando o mercado chega no nível de 80. Olha a precisão disso, o mercado respeita esses números de forma quase matemática, desde que você use a régua certa para o regime correto. Então o resumo dessa aula é o seguinte, e é para você tatuar na cabeça. Tendência de alta, você compra no 40, sai no 80. Tendência de baixa, você vende no 60 e zera no 20. Mercado lateral, aí sim o clássico 30 e 70. E acima de qualquer regra, nunca opere contra a força dominante. O 80 na alta não é venda, é saída de posição de compra. Assim como o 20 na baixa não é compra, é saída de posição de venda. Quem inverte isso apanha. E lembra do mais importante, o IFR calibrado é uma camada de confirmação. Ele brilha quando o nível bate junto com uma média móvel e com uma tendência maior a favor. Sozinho, ele é uma pista. Combinado com o resto do método, ele vira uma ferramenta cirúrgica. Espero que essa calibragem mude a tua visão sobre o indicador mais usado da análise técnica. Se esse conteúdo te agregou, faz uma coisa por mim, deixa o teu like, se inscreve no canal e já ativa o sininho para você não perder mais nada. Já comenta aqui embaixo também, você já tentou vender no nível de 70 e foi atropelado por uma alta infinita? Eu quero saber, eu leio todos os comentários e respondo sempre que dá. Lembrando que o link do nosso grupo de acompanhamento tá logo aqui embaixo na descrição. Vai lá e se inscreve, esse serviço muda o teu jogo. Eu sou Felipe Dabu, este é o canal Trade de Valor. Um grande e afetuoso abraço e até o próximo vídeo.